Acharam? Um, 7. Melhor? Quer que fique na... Sim, a minha voz é muito baixinha. Eu acho que... Será que está dando para ouvir? Todos acharam, queridos? Então, 2 Timóteo 1:7 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, enviado por Deus para falar por toda parte a homens e mulheres a respeito da vida que ele lhe prometeu por meio da fé em Jesus Cristo. A Timóteo, meu amado filho, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, derrame a sua graça, misericórdia e paz sobre você. Como sou grato a Deus por você. Oro todos os dias por você e muitas vezes, durante as longas noites, suplico ao meu Deus por vocês. Ele é o Deus dos meus antepassados, e o meu único propósito é servi-lo com consciência limpa. Como estou ansioso por vê-lo de novo. Como eu ficaria feliz com isso, pois me recordo das suas lágrimas quando nos separamos. Lembro de sua fé não fingida, tal como ocorreu com sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. E estou certo de que esta mesma fé continua em você. Assim sendo, quero lembrá-lo de conservar vivo a chama do dom de Deus que você recebeu quando coloquei minhas mãos sobre a sua cabeça. Amém? Queridos, quando minha mãe faleceu, aos 62 anos de idade, ela não deixou muita coisa de herança. Ela deixou uma casa e mais para frente vocês vão ver a segunda coisa que ela deixou, né? Não vou precisar nem falar. E ela deixou essa casa porque ela tinha um sonho, né? Eu sempre, quando eu ouvia ela conversando com o papai, ela dizia que queria deixar um lugar para minha irmã reclinar a cabeça. Era um sonho dela, né? E mamãe, ela recebeu Jesus na sua vida já no finalzinho, né? Era um domingo e a gente, era dia de visita, ela estava hospitalizada e, de repente, entra um casal de evangelista metodista e pede para fazer uma oração. E nós consentimos. Então, eles leram ali a palavra, uma porção da palavra, depois eles oraram e fizeram o apelo. E foi muito lindo, meu esposo estava ali comigo, né? Papai também, e ali mamãe entregou a vida dela, né, para o Senhor, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Ela era uma pessoa muito resistente, né? E eu ficava às vezes pensando, né? Eu não podia assim imaginar mamãe arder no inferno, né? E aí, então eu sempre orava pela conversão dela, pela libertação dela. E lá no livro de Lucas 15, que é muito lindo, abra sua Bíblia lá, vamos passear um pouquinho lá em Lucas 15. Olha o que diz Lucas 15, 4. Isso é Jesus, viu, falando.
se você tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, não deixaria as 99 para ir procurar a procura da perdida até conseguir encontrá-la? Então, Jesus está dizendo que ele deixaria as 99, as ovelhinhas ali guardadas, protegidas, alimentadas, e iria procurar aquela ovelhinha perdida. Mamãe, ela estava perdida. Mas Jesus a encontrou. Sabe por quê, queridas? Porque o amor, ele está sempre procurando. O amor, ele não cansa de procurar. Ele está sempre, pastor Jananinha, nos procurando. Ele é assim, Jesus é assim, não é verdade? E ela era uma pessoa que percebia as coisas, e ela viu que eu e Maninha estávamos crescendo, já adolescentes. Então, ela disse para mim, para minha irmã: olha, no mundo existe 2 caminhos, o caminho da direita e o caminho da esquerda. Se você for pelo caminho da direita, você vai encontrar muitas coisas boas, né? E ela era assim, uma pessoa muito aberta, sabe? Ela falava muito claro. Então, no caminho da direita, você vai encontrar estudo, formatura, bons relacionamentos, boas amizades, né? E um casamento. E se você for pela esquerda, se você escolher, você vai encontrar coisas horríveis. Você vai encontrar drogas, você vai encontrar homens que queiram só te usar, te pegar. E eu tinha um medo, né? Porque ela dizia assim, depois vai cair tudo e você vai ficar jogada, talvez até de barriga, e leva um pontapé. Ela era muito clara, falava assim com a gente, né? Lá no livro de Provérbios, né, na João Ferreira de Almeida, a Bíblia corrigida, fala lá, né? Toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. E a gente conhece muito, né? Nós cristãos, nós conhecemos muito essa palavra, mas muita gente não sabe que quando ele diz assim, ó, toda a mulher sábia, ele não está falando só da católica, da crente, da protestante, não, é toda, meus irmãos, toda mulher sábia, amém? E, assim, mamãe e eu, nós éramos muito chegadas, né? Nós tínhamos um relacionamento muito bom. Quando chegava a tardinha, mamãe perguntava assim, meu apelido é Preta, Preta, o que você acha que eu devo fazer para a janta? Então, eu sabia o que tinha na despensa e falava para ela. Sempre ela tomou conselho, né? E eu me lembro de mamãe me arrumando para a escola primária, né? Eu tinha os cabelos compridos e ela gostava de fazer penteado, e ela fazia tranças, rabo de cavalo, né? Para mim ir para a escola, me preparava. Hoje, queridos, eu uso bijuteria, né? Mas com mamãe, mãe Eunice, meu brinco era de ouro, com pedra preciosa, meu cordão era de ouro, meu anel era de ouro. E ela se esforçava para poder dar essas coisas para mim, não é? E às vezes eu deitava do lado, na cama com ela era difícil, porque ela passava muita roupa, ela lavava uma roupa para o centro espírita, pessoas que tinham câncer. Então, mas quando eu tinha oportunidade, eu deitava na cama com mamãe e, sabe, queridas, eu ficava imaginando
assim, pensando, quando eu olhava para ela, um medo que vinha, e eu pensava, o dia que o caixão dela sair, o meu sai atrás. Eu pensava assim, mas não aconteceu, eu estou aqui. E eu já casada, né, e mamãe morava distante da nossa casa, mas ela sempre ia nos visitar. E ela passava o dia conosco, e quando caía a tardinha, ela ia embora, e eu levava até o ponto do ônibus. Eu morava em Ricardo, então da minha casa até a praça, onde ela pegava a condução, era um pouco distante, e nós íamos de braço dados, e eu falo assim, vocês pensam que foi assim, não, 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 se foram 20 anos, eu levava ela, quando caía a tarde, até o ponto do ônibus, e ficava ali aguardando a condução. Quando a condução vinha, ela entrava no ônibus, e ela não passava, Soraya, na roleta não, ela ficava atrás, dando adeus, e eu dando adeus, até o ônibus desaparecer na esquina. E aquilo, sabe, queridas, era assim, uma coisa ruim que eu sentia, sabe, um vazio quando ela ia embora, quando o ônibus partia, e eu virava as costas, eu ia andando, só que à medida como eu ia andando, até chegar em casa, aquela coisa ruim, ela ia saindo, né? Você encontra com um, oi, mas que veio com a parte do Senhor, sabe como é que é Ricardo, lugar pequeno, né? Então, aquilo ia passando, né? E tudo voltava ao normal. E, queridos, quando Jesus entrou na minha vida, foi complicado nessa área da minha relação com mamãe, né? Porque eu comecei a ler a Bíblia e eu via em tudo, não só no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, que eu tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, que eu tinha que amar a Deus sobre tudo, que Deus tinha que ser o primeiro na minha vida. Mas como, irmã Eunice, como? Se aquele lugar já estava preenchido. Então, foi muito complicado para mim, porque a Bíblia, ela é muito clara. Ela é muito clara. A gente não pode ler e aproveitar e tirar do jeito que a gente quer, não. Então, quando eu li, né, ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Foi complicado para mim. Mas uma coisa linda eu quero dizer para vocês. Está aqui meu filho, está aqui meu marido, que me conhece. Desde quando Jesus entrou na minha vida, eu sempre tive o coração aberto, sabe, para Ele trabalhar. Eu tenho um cantinho secreto, né? E eu sempre, até hoje, ontem mesmo orando, eu digo, Senhor, meu coração está aberto para o Senhor mudar, para o Senhor trabalhar, para o Senhor fazer o que o Senhor quiser. E uma coisa interessante, que eu nem percebi, quando eu vi, eu já estava amando a Deus sobre todas as coisas. E sabe de uma coisa, queridos? Jesus, hoje na minha vida, Ele sabe, porque Ele está aqui. Quando eu cheguei aqui, eu já senti a presença dEle. Ele sabe, Jesus sabe, que Ele é a pessoa mais importante para mim. Olha, que lindo! Ele é a pessoa mais importante do mundo. Não é verdade? Então, queridos, era uma questão muito difícil, né? Mas Jesus transformou esse dilema, essa perturbação que eu tinha, essa contenda comigo mesmo, né?
lá em Filipenses 2,13 diz assim, porque Deus, olha, depois em casa, vocês meditem aqui, olha que lindo, porque Deus está operando em vocês o desejo de obedecer-lhe e a realização daquilo que Ele quer. Olha, é Ele. Então, Ele veio e mudou, transformou, não é verdade? E eu me tornei liberta, livre para amar ao meu Deus como Ele deveria, como Ele deve, né, ser amado. Agora, nós vamos ver mães discipuladoras, mães que transmite o Evangelho, que é a habitação da fé. Através da história da igreja, muitas mães queridas deram a sua contribuição, ensinando seus filhos o caminho do Senhor. Podemos hoje ler biografias, né, de homens que foram influenciados pelos ensinos recebidos de suas mães, tornaram-se grandes líderes na igreja. E podemos destacar Agostinho. Olha que lindo, gente. Converteu-se com as orações persistentes de sua mãe Mônica. Olha que maravilha. Sabe, queridos, a oração, ela faz parte da vida do crente, da mãe cristã. As mães, elas têm que tirar um tempo, né, separar um tempo. Eu sei que hoje é difícil, as mulheres trabalham fora, né, mas nós temos que tirar um tempo para podermos orar para os nossos filhos. Nós entrarmos no quarto dos nossos filhos, levantarmos as nossas mãos, né, e declarar a palavra de Deus, declarar as promessas do Senhor. Quando você abre a Bíblia, que é a palavra de Deus, você encontra inúmeras promessas, amém? E nós devemos declarar as palavras de Deus, né? Tem tantas coisas, queridos, que nós podemos, né, orar, conversar com Deus, entregar o dia a dia dos nossos filhos, entregar o futuro dos nossos filhos, entregar a vida deles, entregar a faculdade, a escola, as amizades, não é verdade? Entregar o futuro, o ministério dos nossos filhos. Esse é o papel da mãe. Assim eu penso, certo? Mônica fazia isso. Outro que nós podemos destacar, que é muito lindo também, John Wesley. Olha, que coisa linda. Ele transformou, queridos, a Inglaterra. Sabe por quê? Porque desde pequeno, a sua mãe piedosa levava seus 19 filhos à igreja. Olha a importância de ensinarmos literalmente o caminho do templo, o caminho da casa do Senhor aos nossos filhos. Isso é muito importante, queridos. Sabe por quê? Porque na casa do Senhor nós temos escola bíblica dominical. Irmã Quimico, o que é isso? É ensino da palavra de Deus. É ensino da palavra de Deus. Na igreja, nós temos relacionamento. Nossos filhos precisam ter boas amizades, com quem tem visão, com quem fala a mesma linguagem. Soraya, Jorge e Wagner estão aqui e eles podem afirmar
Nós fomos há pouco tempo, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, nós fomos num sepultamento do Reinaldo, e ali, naquele cemitério, eu pude conhecer toda a sua família e seus parentes. E além disso, meu pastor, eu conheci amigos que foram embaixadores do rei com ele. Como é importante nós levarmos nossos filhos para a casa de Deus. Amém, queridos? Não é verdade? Outro que nós podemos também destacar, e foi um dos primeiros missionários que eu conheci, né? Foi Hudson Taylor. Na biblioteca da minha antiga igreja, havia um livro, eu nem sei se ainda existe, diz assim, Até os Confins da Terra. Então, ali havia a biografia, né, a vida de Taylor. E eu logo me apaixonei por missões através de Taylor, né? Foi um grande missionário, queridos. Quem não conhece, deve procurar, conhecer, ler sobre a vida. Um homem que amou muito a Jesus, né? E ele dedicou toda a sua vida, queridos, pregando aos chineses, né? Eu tenho um temporãozinho, que vocês conheceram, e eu tenho um neto com 18 anos. E, aos 9 anos de idade, ele veio morar conosco. E, quando ele nasceu, eu levei a mãe dele para o hospital. E eu fui a primeira a pegá-lo, a primeira a visitá-lo. E eu peguei, assim, no meu coração, o meu filho, quando nasceu, eu já sabia que a primeira coisa, eu sabia o que eu iria fazer, certo? Porque a mãe de Taylor, quando ele nasceu, a primeira coisa que ela fez foi apresentá-lo ele a Deus, né? Então, eu sabia que eu iria apresentar o meu filho, mas o meu neto, eu não sabia o que vinha pela frente. Então, eu ali peguei ele, né, nos meus braços, levantei ele um pouquinho e olhei assim para o teto, no hospital, e eu disse para o Senhor, falei, Senhor, ele é teu, ele te pertence, e eu consagro ele a ti. Ele ainda não foi registrado, mas ele vai se chamar Vitor. Chama ele, Senhor, chama ele pelo nome, eu consagro Vitor a ti. Passados uns tempos, né, como eu falei, aos 9 anos de idade, ele veio morar sob a nossa responsabilidade. E quando ele fez 12 anos, ele chegou para mim, né, e para o meu esposo, e ele disse assim, vovô, é assim que ele chama a gente, vovô, vovó, eu me decidi batizar. Aí o avô, sabe como é que é avô, né? Falou, rapaz, tu tem certeza? E ele disse, tenho. E, queridos, não é para me engrandecer, não. Eu já vi muitos batismos, mas um dos batismos mais lindos que eu pude contemplar foi o batismo do meu neto. Né, Wagner? Foi muito lindo. Ele chorava copiosamente, ele estava totalmente quebrantado. É um menino cheio de reverência ao nosso Deus. Coisa linda. É assim que Deus faz. Então, nós devemos, queridos, consagrar, né, o nosso filho. Se você já fez isso, torne a fazer. Consagre seu filho, sua filha. Não é verdade? Olha, assim como este, muitos outros seguiram o caminho da fé cristã, como resultado de uma mãe, né, dedicada ao Senhor.
homens de grande influência na vida pública receberam na infância ensino da fé cristã. Olha que importância. Consta que o grande presidente americano Lincoln tem afirmado: tudo o que sou e espero ser, devo à minha mãe. Lincoln disse isso. Que maravilha, né? As mães cristãs, ela deve ensinar seus filhos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma mãe cristã escreveu: a mãe é e deve ser, quer ela saiba disso ou não, o maior e o mais profundo professor dos seus filhos. Todas as outras influências, elas vêm e desaparecem, mas a influência da mãe permanece para sempre. Amém, queridas? Season of Motherhood, página 208, isso é um livro. A mãe cristã, ela transmite sua espiritualidade no dia a dia de sua vida. Certamente, queridas, seus filhos serão influenciados por ela. Queridas, como é importante que as mães se esforcem para dar o exemplo. Eu sei que não é fácil, a gente estava conversando, é complicado, mas nós devemos nos esforçar para podermos dar, para sermos exemplo, não é verdade? Porque isso, queridas, vai fazer com que seus filhos também se dediquem ao Senhor como resultado da sua fé. Eu, assim, posso falar com propriedade, eu posso falar com todo o meu coração. Irmãos, não há maior honra para uma mãe do que ver seus filhos servindo a Deus. Não é verdade? Né? Como a mãe lá do livro de Provérbios 31, né? Do rei Lemuel, não é verdade? Então, minhas amigas, para finalizar, porque eu sei que hoje é dia das mães, né? As famílias vão estar reunidas. Peça ao Senhor, queridas, que ajude a servi-lo muito melhor do que já tem feito até agora. Amém? E seus filhos, eles serão os primeiros a notar a sua dedicação. Amém? Queridas, feliz Dia das Mães.